Gente, então boa noite. Eu sou o Júlio, é meu terceiro ano aqui. No primeiro ano eu perdi o voo, mas cheguei. Esse ano não perdi voo, acordei 3h45 da manhã sem perder voo. E nem a mala, porque no último workshop de encerramento deixei a mala para trás. Mas deu tudo certo também. Então o meu grupo, eu sou o Quinto Elemento, meu grupo veio lá do Espírito Santo, os lindos, não só de Vitória do Espírito Santo, mas do interior, de Itarana, Colatina. A gente chegava na capital dá umas 2 horas, né, de Malha? Mais ou menos, né? Dá umas 2 horas aí. Então, nós viemos de lá. E daí o tema, que como um guarda-chuva, era sobre as desvirtualizações dos corpos. Né? Essa coisa do corpo na internet, esse corpo nas redes sociais, essa exposição dos corpos, e o quanto de distância dos corpos, inclusive, pelo acesso às redes, né? Tinha a promessa de juntar as pessoas, mas tem muito mais distanciado do que juntado. É. Muito obrigado. E daí eu, pensando, junto com as meninas, a gente fez a leitura de um livro chamado Corpo Virtual, do Brigante. É um livro bem interessante para início, muito complexo em algumas coisas, porque ele vai fazendo umas amarrações meio o que está aqui, mas ele ao mesmo tempo ele vai se explicando. Então daí a gente começou a pensar, né, mesmo com o tema. E daí eu fiquei pensando, né, sobre o corpo silenciado, a autopercepção, né? Eu vou trazer um caso de uma paciente para cá. Não é um caso de atendimento clínico online, esse é um atendimento presencial, ou seja, que também é um corpo silenciado, um corpo sem bloqueados nos seus prazeres, nos seus contatos com o mundo. E aí a proposta, então, é que esse seja um caminho para o encontro de si, né? Sair desse corpo silenciado, a percepção, e encontra o que de fato a gente é. Ah, então, o corpo é um campo de... É que eu vou chover numa olhada, tá? Então, o corpo é um campo de expressão de experiências, memórias e afetos, né? Se a gente está desconectado desse corpo, isso tudo fica muito distante. Fica distante também das memórias que a gente evita de acessar, né? O corpo vai botando isso ali para um ladinho para não acessar, porque são memórias de sofrimento. E daí também os afetos, né? E as experiências também. Bom, ou seja, então nesse campo da expressão, na clínica a gente escuta esse corpo, sem julgamento, mas escuta a partir das experiências, das memórias e dos afetos que ocorre durante todo o processo da terapia. Então, muitas vezes esses corpos chegam à clínica silenciados, tomados por automatismos, dissociações, e estigmatizados também por questões de transtornos psiquiátricos, por exemplo, né? Que é o caso dessa paciente que eu vou trazer, que veio muito estigmatizado pelo caso de um transtorno psiquiátrico, que é o transtorno borderline. E aí, Camila, muito obrigado por você ter falado algumas coisas, porque abriu mesmo uma coisa, eu falei, nossa, é isso, assim, né? E aí, então o Brigante fala, né? Todo corpo fala, a fala necessita de uma estrutura de linguagem. E aí, essa estrutura de linguagem passa pelo corpo, né? Essa linguagem vai passar porque não é só pela fala, mas também é pela essa coisa não verbal, né? Então, escutar o corpo é escutar a sua linguagem simbólica e afetiva. E daí, eu, para essa paciente, eu vou adiantando algumas coisas que para fazer mais sentido. Ela era uma paciente que eu tinha muita dificuldade, porque ela chega na clínica, chega para o consultório silenciada. Silenciada de tudo. De ficar 5, 10 minutos em silêncio.
E aí a dificuldade nossa, né, do atendimento é sustentar, inclusive, esse silêncio, né? E ela ficava muito tempo em silêncio, e aí ela soltava uma frase. E aí depois mais um tempo em silêncio, e aí você vai ali pegando, pegando. E aí ela começou então no processo, e a gente vai fazer. Agora em outubro a gente faz 3 anos. Essa relação faz 3 anos agora em outubro. E ela com muita dificuldade em nomear as coisas. Tudo para ela era angústia e vazio. Se ela ficava feliz, angústia e vazio. Tudo se resumia em angústia e vazio. E aí, ao longo do tempo, quando essa fala começa a ter mais uma fluidez, eu falo com ela, acho que a gente precisa olhar para isso que está gritando aí dentro, assim, o que que tem dentro desse vazio, né? Porque ao mesmo tempo esse vazio também pede para ser preenchido, para ser entendido. E aí eu falei, e em algum momento, na leitura do livro e tal, eu falei, cara, eu vou criar um diário para essa paciente. Um diário para que ela possa se expressar de algum jeito. Daí eu fiz lá uma mandala com as emoções, aquela coisa bem psicoeducação, assim, né? Essa coisa bem inicial, porque também não tinha muito repertório de coisas, assim, né? Tive sessões com os pais e isso é uma coisa que também vim acompanhando, assim. Também na estrutura dos pais não tem muito repertório de emoção, de coisa. Então, assim, precisei ser muito unicotiano, né? Estou sendo muito unicotiano ali para poder, para o processo poder avançar. E aí eu falei, pensei, vamos botar aí 10 dias e tal, e acho que vai ser legal. E aí o diário começa então com uma carta para ela, para poder passar por esse processo, né? Uma carta de abertura, ela escreveu a carta, e depois era dia a dia, como que se sentia, em que momento que parou, com quem que estava, ahn, pontos que foram importantes, que ela considerava, pontos de gratidão também por esse dia que tinha acontecido, mínimas coisas. E aí, no final desses 10 dias, ela escreveu mais uma carta como um fechamento, né, de como foi, então, esse processo de 10 dias. E aí, então, esse recurso foi para escutar o corpo dela, né? Porque ela também dizia que ela não tem corpo. Ela dizia assim: eu não tenho um corpo. Eu não tenho um corpo. Eu não sinto o meu corpo. Eu sei o que tem isso daqui, mas isso aqui não é o meu corpo. E aí, no diário, eu fiz a silhueta do corpo. E ela é uma mulher obesa, então também fiz a identificação do corpo, como se fosse a estrutura de corpo dela, para ter uma identificação também. E ela tinha que pintar também, né? Peguei o recurso lá da biodinâmica, vamos pintar o corpo, vamos botar isso e tal, para fazer essa identificação. É uma criança ou um adulto? De 22 anos. Uma criança de 22 anos. Exatamente isso, assim, é alguém que tem que, vai, né? É. Então foi um processo para escutar o corpo dela, né? Daí eu já falei sobre isso, essa carta de fechamento. Então esse diário não foi para buscar corrigir, mas acolher o que é vivido e é singular, né? E aí a Rebelo é preciso escutar é preciso escuta para a singularidade do corpo, né? Que é isso, né? É, e aí teve um evento, né, que onde a coisa começa a aparecer, que ela tinha se colocado lá à disposição para fazer uma festa junina. E aí, minutos antes de chegar na festa junina, precisava passar, pegar um negócio. E aí o pai dela, tipo, uma pessoa sem paciência, dá uma nela, assim, e no meio da festa ela começa a se sentir muito mal, assim. E assim, não sei por que que eu tô mal. Também não conseguia fazer essa conexão entre o que aconteceu e o fato da emoção. E aí, pelo diário, a gente conseguiu fazer essa conexão, assim. Eu falei, ó, tá aqui, veja isso aqui, né? E aí a coisa começa, então, a fluir ali. E eram assim, eram frases muito soltas, muito fragmentadas, eram só palavras. E aí, ao longo desse diário, a coisa começa, então, a rodar e a fluir muito bem. Ah, daí, então,
como que eu pensei nesse diário, né? E aí o que que fundamentou também a minha escrita, né? O Ricardo, ele diz lá, né, sobre as sensações corporais que evocam imagens e memórias, e que essas sensações, quando aparecem, trazem essas memórias que estavam ali, que não estavam no campo da atenção, não tinham um lugar naquele corpo, não tinha um lugar naquela história. E aí, quando você começa a trabalhar nas sensações corporais, a coisa começa, então, a aparecer, né? E aí ela falava assim para mim, quando eu estou em determinada fase, eu volto a uma fase que eu não sei qual que é. Eu sempre tenho a sensação de retomar isso, mas eu não sei da onde que isso, não sei a fase quando isso começa, assim. E aí no diário, aí ela começa, para além do diário, ela começa a escrever no celular tudo que vai acontecendo durante os dias dela. Ela começa a escrever muito. E aí, e ela trazia para mim, imprimia, trazia para mim, a gente lia aquilo junto. E aí eu falei assim, você disse um negócio aqui interessante, assim. E aí eu pensei o negócio. E aí ela falou assim, você falou sobre um lugar que você costuma voltar. Que lugar é esse? Aí ela falou assim, acho que é dos meus 12, 13 anos, quando tudo isso começou na minha vida, que eu não tive suporte e tal, que meus pais tiveram que chamar uma amiga deles para poder me dar uma escuta, e aí a coisa vai então tomando um pouco mais de forma disso, né? Então é isso, assim, as coisas começaram a ser evocadas e aí o processo vai avançando e ela vai criando corpo. Ela vai dizer isso, ela vou colocar isso, estou adiantando, mas ela vai dizer isso, que na partir da escrita ela foi tomando mais corpo, mais consciência dela, né? E aí, né, a Maia e Pinheiro nesse artigo diz, né, sobre a ausência de tempo e acolhimento aumenta a cisão da psique e soma, né? Então, assim, essa falta de escuta, essa coisa que não foi escutada, que não foi sentida, não foi nem percebida assim, né? Que quando ela entra num processo mais depressivo, né, quando aos 12, 13 anos, a coisa estava acontecendo e os pais nem foi quando ela começou a faltar a escola que a coisa começou a aparecer, assim, né? Então os pais, enfim, muito trabalho, essa coisa toda, e aí então começou a ter mais essa cisão daí, né? Começa isso a aparecer. Então o corpo como um lugar de subjetivação, que é isso que a gente já disse. Então escutar o corpo é um ato clínico e político. Por que que eu digo isso? Porque nessas escritas dela, foram feitos dois diários, tá? Foram feitos, ela conseguiu escrever dois diários, e a partir daí eu falei, não precisa mais de diário, porque a escrita já estava assim, eram 8 páginas por semana de escritas, assim. A gente lia isso junto no processo. E aí é uma outra coisa, assim, né? Eu pensei uma coisa, ela teve uma internação psiquiátrica quando estava lá com seus 18 anos, mais ou menos. Foi um pouco antes de chegar para a sessão comigo. E ela sem entender muito como essa internação tinha acontecido, o que tinha levado a essa internação e tudo mais. E aí ela escreve que as questões, ela é uma mulher negra, e ela escreve que as questões raciais para ela eram muito importantes, porque ela participava lá no ensino médio de grupos de estudo sobre questões raciais, então ela começou a fazer a sua identificação, né? O seu lugar no mundo estava sendo apresentado ali. E aí o psiquiatra diz para ela que ela foi para um excesso disso, porque foi por um excesso disso, porque tudo para ela era racismo, tudo para ela era racismo. E aí na internação isso vai acontecer. E aí eu na escrita dela eu pensei isso, assim, eu falei, me fala disso aqui. E aí ela fala, então essa história que eu contei para vocês, isso começou apareceu. E aí começa a aparecer então a raiva de estar no psiquiatra, nesse psiquiatra, inclusive, porque ela diz assim, ele não me entende, ele fala umas coisas que não tem nada a ver com o que eu estou sentindo, ele não me percebe, ele não me escuta, e isso para mim já não faz mais sentido. Aí então vamos fazer o quê? Pensar numa psiquiatra, aí vamos pensar em identificações, né? Aí eu fui com ela pensar, encontrei uma psiquiatra, e aí então a gente está nesse processo também, porque para ela é muito difícil separar desse psiquiatra por conta dos pais, né?
Então vamos pensar nisso também. Então vamos fazer esse lugar de identificação. Então por isso que eu coloquei que também a escuta, a clínica, né, a escuta da clínica, ele também é político por conta dessas escutas, né, que vão passando pelas interseccionalidades que são extremamente importantes para a constituição do sujeito, né? E aí ela tem um caso interessante, e aí, né, ela me chama para ir no psiquiatra. Quando isso acontece, ela fala: eu tenho uma consulta no psiquiatra, você vai comigo? Aí eu, hum, hum. Falei, tá, vamos. Aí a gente conversou por que que isso era importante para ela e tal. E aí eu fui. Aí eu fui no psiquiatra, assim. E aí, enfim, falei sobre essas questões das porque ele é um homem branco, médico, todo, enfim, tudo aquilo que é esperado, né? Para uma fala dessa que não entende sobre as interseccionalidades. E aí conversei com ele um pouco também sobre isso. Enfim, aí a coisa fluiu. E aí isso para ela também foi muito importante e tudo. Daí eu coloquei, falei com ela assim, vamos pensar num nome para você, porque eu quero contar a sua história lá. Você me autoriza? Aí ela falou, autorizo. Falei, vamos pensar no nome. Ela falou, não faço ideia. Eu falei, tá, então eu vou pensar no seu nome para lá e depois eu vou te contar isso. E aí eu escolhi então como Dandara, né? Que é essa guerreira, esse lugar de uma resistência, né? Que Ela aparece. não sabe que ela se tornou dançar. Ela sabe, Ah, sabe. porque eu contei para ela essa semana. Eu contei, né? Então, é isso que eu falei, né? Ela chegava no início da clínica muito silenciada, mas não como uma ausência, mas um lugar de elaboração de calma para ela. Isso era um lugar de calma para ela, né? Então, o diário se tornou um espaço de fala e reconexão com ela, né? Pensando que isso é um caminho, né? Que eu consegui para que ela conseguisse ter um pouco mais de corpo e entender. E aí a angústia começa a diminuir. Na verdade, a angústia desaparece. Ela já não começa a falar mais que tem angústia. Ela começa então a sair desse lugar da angústia e do vazio e começa a elaborar. E aí começa a ter mais corpo disso, né? Ah, e aí, enfim, gente, aconteceu muitas coisas. Depois desse diário foi uma intensidade, assim, de coisa. Ela é uma mulher obesa e ela perdeu quase 20 quilos quando começou a falar sobre o processo dessa angústia dela. E ela falava assim: eu tô tentando entender por que que eu não estou. Mas é porque ela perdeu o apetite. Ela perdeu total o apetite, assim. Ela comia e vomitava, e aí a coisa. Aí depois ela começou a comer, e agora ela já voltou a comer, mas ela perdeu 20 quilos e ela foi ficando muito irritada, porque ela foi percebendo mais ainda o corpo dela. Porque esse corpo também começou a ser apresentado para o mundo. Então, assim, o que que você está fazendo para emagrecer? E ela ficava puta. Desculpa, galera. Desculpa. Ela ficava muito irritada com isso, né? Porque qual remédio que você está tomando para emagrecer? E ela falava, mas eu não estou tomando nada, assim. Se vocês soubessem o que que eu estou passando, vocês não falariam isso. E ela começou a falar isso também para as pessoas, né? E aí, então, e aí a gente foi entendendo juntos que essa perda, né, de densidade corporal era desse lugar de conseguir sustentar mais esse vazio dela, né? Ela foi entendendo isso, assim, nesse processo. E aí ela tem uma escrita dela que ela fala: meu corpo é uma casa alugada, eu uso, mas não é meu. E aí ela vai falar sobre um corpo moldado pelo outro e não por ela. Que ela quer constituir um corpo. Ela fala em um determinado momento, ela fala assim: esse corpo não é meu. Ela fala: pera, é meu. Até pode ser meu, mas eu quero que ele seja do jeito que eu quero que ele seja. Fui muito moldada, muito moldada. E ela falava desse corpo como um lugar de sufocamento, e aí a gente falava, então vamos buscar um espaço para você poder respirar dentro desse corpo, né? Porque era assim, não era uma cisão que era, eu preciso matar esse corpo, eu preciso matar esse corpo. Ela foi internada por uma questão de uma tentativa de suicídio. Então, eu preciso matar esse corpo, eu preciso matar esse corpo, eu preciso matar esse corpo. E aí, porque esse corpo sufoca, porque esse corpo não era dela, porque
não a representava aí. E aí ela começa, então, a trazer, né, um pouco mais para frente depois dessa fala, isso foi bem no início, como uma possibilidade de habitar mesmo o corpo, né, de trazer esse corpo para ela e viver ali, né. E aí ela começa a dizer, né, a escrita é minha arma, quando eu escrevo parece que existo um pouco mais. Essa é uma frase dela. E aí eu dizia para ela assim, você entende a potência das coisas que você está escrevendo? A profundidade disso, assim, porque ela foi escrevendo tantas coisas tão profundas, e eu dizer para ela assim, me parece que você está muito mais consciente sobre você e do que está acontecendo do que em qualquer outro momento da sua vida, né? E aí quando ela foi escreveu isso, né? Ah, né? Então, aquilo que eu falei, né? Que era tímida, fragmentada, então começa a ganhar corpo, ritmo, né? Então a escrita passa de sintoma ao processo, né? Aí ela vai falar, né? Eu não quero esse corpo, pois ele não foi moldado por mim, né? E ela vai falando umas coisas muito fortes, assim, né? Que vai fazendo um. Eu parava e ficava lendo aquilo com ela, a gente conversava. Eu ia para casa e ficava pensando nisso, né? E haja supervisão sobre isso, né? E aí ela falava, eu não quero esse corpo. E ela escreve assim, birra. Ela escreve, não quero esse corpo, birra. Mas brincadeiras à parte, aí depois a gente vai conversar sobre essa birra. E a birra era muito mais, tipo, eu não quero esse corpo, eu quero um corpo que seja meu. Um corpo que eu posso construir para mim, né? É disso que ela vai falar, né? Um pouco disso, assim. Então, o corpo vivido como um lugar de estranhamento e dessa resistência, de não quero, mas eu quero habitar esse corpo. Eu não tenho um corpo, Júlio. Não tenho um corpo. Você tem. É esse daí. Tem que ficar gostoso para você. Então, vamos deixar esse corpo gostoso, do jeito que você quer, né? Então, a recusa revela desejo de liberdade, não rejeição, né? Então, enfim, aí eu fiz isso, né? A clínica escuta sem corrigir, né? Só fiquei ali escutando e testemunhando isso que estava vindo para ela, né? Aí ela fala, talvez esse corpo seja meu, mesmo que eu ainda não saiba como habitá-lo. Então, ou seja, aquilo que não era mais um corpo dela, ela já traz como uma possibilidade, né? Então, você já tem um corpo que começa a se apresentar, né? Então, o corpo passa de prisão à possibilidade de morada, né? Então, o diário se torna um território de vida. Então, na escuta clínica, então, é escutar o sujeito em sua inteireza. Tô com tempo. Ah, tá bom. Ah, Quer saber quanto tempo que eu tenho? ainda? Uhum. Precisa terminar as últimas. São Tá bom. 36. Tá. Tá 7 bom. minutos. Tá. Então, enfim, né? Então, o terapeuta como testemunho da consulta corporal, no desraizamento do corpo, né? O corpo se perde e é o testemunho que torna morada, né? Então, daí também eu trago um pouco sobre a importância dessa escuta ética e política, né? Nessa ética do cuidado, para a gente não esquecer sobre as diferenças de cor, de gênero, né, o tempo da pessoa, como que é todo esse processo, né, validar o processo, não o produto, né, porque ela dizia assim, o psiquiatra fala que eu tenho borderline, mas ninguém está vendo o que eu estou sentindo, né, porque aquilo que eu disse sobre o estigma, né, quando chega como nesse lugar do estigma. E ela fala assim, e você me escuta de um outro lugar, né? E aí, né? Então, a clínica como esse espaço de autoria e liberdade, assim. A hora que você quiser falar sobre o seu transtorno, se for um transtorno de personalidade borderline, a gente vai falar sobre isso, né? E aí ela trouxe mais recente sobre isso. Ah, então, o diário não é o fim, é o caminho. Deixa eu voltar, porque daí eu tenho uma coisa para dizer. Aí, ao longo desse tempo, né, a gente foi pensando juntos, já que eu tenho um tempinho aí, tenho 6 minutos. É, a gente foi pensando junto da integração, né? De trazer os pais para essa escuta. Por como os pais têm uma certa dificuldade para
para escutá-la, de entender qual é o processo que ela vive de fato. E aí ela achei bem curioso algumas coisas assim. Ela falou, então tá, semana que vem meus pais vão vir na sessão. Eu, tá bom. Ela chegou na sessão, cadê os pais? Falou, menti e usei você. Falei, por quê? Como assim? Falei que você pediu para eles não virem agora. Eu falei, tá ótimo, assim, eu tô achando ótimo isso. Aí na outra sessão ela falou, aí chega na outra sessão, eu falei, cadê? Dessa vez eu falei a verdade. Não era a hora deles estarem aqui ainda. Aí na outra sessão, os pais estavam. E aí foi uma sessão muito importante, porque ela conseguiu dizer sobre esse lugar da escuta, que ela não se sente escutada por eles, que eles não entendem o que ela está passando, e que invadem constantemente o espaço dela, assim, né? E aí a gente vai entendendo junto também, né? Tem as angústias ali. Alguém que já tentou suicídio deixa essa marca na casa, né? Então todo mundo tá ali, ó, com as anteninhas tudo ligado, assim. E aí ela tem uma crise de ansiedade e ela fazia um processo meio de desassociação, assim. Sempre foi isso. Ela chegava num lugar de muito estresse, ela ia para um canto que eu não sei até onde, até hoje, eu não sei para onde ela vai. Mas ela sai da realidade, assim. Ela desassocia mesmo, assim. E aí nesse dia ela tentou, esse mecanismo apareceu. E eu disse assim, não precisa. Vamos ficar aqui e a gente vai sustentar isso juntos. Não precisa ir para esse lugar. E aí eu consegui, enfim, consegui trazer ela e ela não foi. Ou ela que estava tudo bem. Você estava assim. Ela foi para se machucar, e eu só fiz as contenções. Eu falei, aqui não precisa. Isso aqui não precisa. E os pais lá no consultório e eu na sala de espera, assim, isso não precisa, fica comigo aqui, olha no meu olho, não precisa ir para esse lugar que você está acostumado a ir, porque aqui não tem necessidade disso. A gente vai voltar, a gente vai finalizar a sessão, você vai para tua casa, amanhã você vai voltar. Nessa semana eu atendi ela 3 vezes. Uma para preparar para a sessão com os pais e uma depois. Beleza, sessão encerrada, 2 horas da manhã, recebo uma mensagem. Eu estava dormindo, estava lá. Acordo 5h30 da manhã, meus cachorros me acordam 5h30 da manhã para poder abrir a porta do quarto, para eles saírem. Daí eu peguei o celular, assim. Aí tinha uma mensagem dela: estou com medo de não me salvar mais. Isso era 2 horas da manhã. Aí eu falei: vamos lá, entender isso. Aí beleza, assim. Falei, bom, se tivesse dado alguma coisa, teria me ligado. Tem gente em casa, ela consegue recorrer, pedir ajuda. Isso já aconteceu anteriormente, beleza. Aí, 7 e pouco, mandei mensagem para ela foi pro consultório, muito angustiada, dizendo assim, foi uma merda, porque não era para ter trazido meus pais aqui, isso não adiantou de nada, não sei o quê, tananana. E ela disse assim, quebrei o nosso acordo. Eu falei, que acordo? Tomei veneno. Um pouquinho. Não é um pouquinho, um pocão, né? Pelo amor de Deus. Eu falei, bom, então agora eu vou ter que fazer um lugar que é de acionar todo mundo que eu preciso acionar. Eu falei, você pode não querer, mas agora você não tem mais esse lugar do seu querer. Então eu vou acionar seus pais. Aí acionei os pais, mandei os pais virem buscar na sessão. Falei, não te deixo ir embora, não sei. Porque ela falava que tinha uma voz que mandava ela tomar, e aí ela tomou para poder calar um pouco essa voz. Aí eu falei, eu não sei se essa voz vai crescer, se não vai, você pode tomar mais e tudo mais. Eu falei, seus pais vão vir te buscar, né? Ou seja, fiz a escuta, eu, eu criei o espaço para que os pais pudessem entender da gravidade do quadro que ela tem, já que ela estava dizendo que os pais não estavam entendendo que ela estava, qual era o quadro de fato dela. E aí o pai veio buscar, e aí o pai e a mãe, eu conversei com o pai e falei, olha, ela tomou um pouco de veneno, então fique em observação, eu vou dizer, eu já estou em contato com um psiquiatra sobre isso, e ele vai entrar em contato com vocês para fazer todo esse trâmite aí. Beleza. Aí foi. E aí, antes do pai chegar, eu perguntei pra ela assim: você tá com raiva de mim? Porque ela tava com a cara assim, tipo, mas não era isso pra você fazer isso.
Aí, enfim, aí ela foi e escreveu muito sobre isso também, sobre essa raiva sobre mim, assim, né? Que, mas Júlio, ela foi falando comigo na sessão seguinte, né? Não era para tanto, porque não sabe o risco, não consegue avaliar o risco, né? Se é um pouquinho ou se é muito, a dose aí, né? O risco passou, assim. E aí, enfim, a gente está nesse, acho que a gente está passando por essa transferência negativa nesse momento, né? Porque isso inclusive é muito importante. E aí na sessão dessa semana ela chegou muito quieta, e aí eu falei com ela assim: eu escrevi sobre você, você quer que eu leia sobre o que eu escrevi? Aí ela falou: quero. Aí eu li o trabalho para ela, assim. Aí quando ela terminou, aí ela: tá lindo. Aí ela falou assim: e é incrível porque você conseguiu entender o que que eu sinto. Eu sinto que você segurou a minha mão de novo. E aí isso, tipo, é muito maneiro, assim, essa experiência, né? É um caso complicado, assim, né? Sem pegar na mão, mas que todo esse processo, né, assim, é de muito orgulho. Eu falo com ela, cara, eu sinto muito orgulho de você, porque há 3 anos, a maneira como você chegou, assim, sem muita fala, trabalho corporal com ela é impossível. Não consigo fazer trabalho corporal com ela. O trabalho corporal com ela foi isso aqui, foi a construção disso, né? Estava fazendo química corporal, não tem 20 quilos perdendo. Então, assim, era tocar no corpo e ela desassociava. Eu tocava no corpo, desassociava. Respirar, ela ia para esse lugar. Tentei umas 3 vezes, eu falei, ó, não dá, não tem como insistir nisso, não vai. E eu falei, preciso dar esse corpo para essa garota. E aí foi um jeito, então, que eu coloquei, eu falei, vamos lá, né? Vou tentar mais uma tentativa, né? E aí, então, ela deixa um recado importante para a gente, que é: ver as nossas dores ou simplesmente encarar a realidade é um dos processos mais difíceis e pode demandar tempo, tenham paciência. Né? Então, é isso, gente, assim. A escrita abriu espaço para ela poder se expressar, para ela poder existir, né? Mas não encerra. É isso que eu estou falando, assim. Agora a gente está em outro processo da terapia, está em outro lugar, né? E, e aí é isso. É, aqui tem uma galera que eu citei. É isso. Muito obrigado. Passei 10 minutos.